Olá, senhores. Bora aí com uma questão de eletrodinâmica. Olha só, o circuito abaixo está submetido entre os pontos A e B a uma tensão de 216 volts, fazendo com que o resistor de 18 ohms dissipe 18 watts de potência. Considerando que todos os resistores são ômicos, qual o valor da resistência? Então, olha só que bacana, hein? Entre o ponto A e o ponto B, nós temos aí uma DDP de 216 volts. Uma parte dessa DDP, senhores, vai do ponto A até esse pontinho aqui, até esse nó. Então, aqui, ó, eu vou ter uma parcela da DDP. A outra parcela vai desse pontinho amarelo até o ponto B. Então, aqui eu tenho uma DDP U2, aqui eu tenho uma DDP 1, certo? E as informações que ele deu foi lá no resistor de 18 ohms. Ele falou que lá a potência dissipada vale 18 watts. Então, vamos aumentar a figura aqui agora para nós, ó. E nós vamos trabalhar ali primeiro no resistor de 18 ohms. Olha que bacana. Nesse resistor, a gente vai poder aplicar essa formulinha que é a potência R vezes I quadrado. A potência ele garantiu que nesse resistor vale 18 watts, a resistência vale 18 ohms e o I é o que nós queremos. 18 passa dividindo 18 por 18 dá 1. E aí, I quadrado igual a 1, a gente chega que o I ele vale 1 ampere. Então, a gente já descobriu a primeira corrente aqui, ó. Essa corrente, que é comum também no resistor de 12 ohms, portanto, eles estão em série. Nós sabemos que vale 1 ampere. Isso é bacana, porque agora com a corrente, se a gente aplicar uma URI, lembra da URI? U é igual a R vezes I, a gente consegue determinar a DDP em cada elemento. Quer ver, ó? R, que é 18, vezes I. Deixa eu trazer uma caixinha de cor minha aqui. Poder pegar umas cores mais bacaninhas. Então, olha lá. É R vezes I. 18 vezes 1 significa que esse cara aqui consome 18 volts. R vezes I, 12 vezes 1 significa que esse cara consome 12 volts. Ou seja, entre esse ponto, esse terminal e esse terminal, nós temos uma DDP total, somando as duas aí, porque eles estão em série, então a gente soma, né? 18 mais 12 são 30 volts. Espera lá. Se entre o ponto roxo aqui e o nó roxo aqui tem 30 volts de DDP, significa que para esse resistor, que é de 30 ohms aqui, ó, que também está ligado nesses dois pontos roxinhos, ele também vai ter uma DDP total de 30 volts. Então, vamos marcar ali, ó. Ele também está recebendo uma DDP de 30 volts, porque ele está ligado nos mesmos terminais, né? E agora, aplicando a URI, só que aí eu quero achar a corrente, então eu vou pegar a DDP e dividir pela resistência, né? A resistência que está multiplicando passa dividindo. Aplicando a URI, a gente descobre que a corrente que passa por esse cara aqui, ó, vai ser a DDP, que é 30 volts, dividido pela resistência, que é 30 ohms. Isso daqui também dá uma corrente de 1 ampere para nós. Belezinha? Agora percebo que essas duas correntes vão chegar nesse nó roxo e vão se unir. Ao se unir essas duas correntes juntas, elas passam a valer 2 amperes, certo? E olha que bacana. Entre esse nó vermelho e entre esse nó vermelho aqui, a DDP é muito fácil de achar. De novo, faz a URI. R vezes I. 15 vezes 2 significa que esse cara consome 30 volts. Olha que bacana. Entre o ponto roxo, olha aqui, ó, entre o ponto roxo e o ponto vermelho, nós temos 30 volts. E entre o ponto vermelho e o outro ponto vermelho, nós temos um total de 30 volts. Portanto, somando as duas DDPs, porque quando está em série a gente soma as duas DDPs, né? 30 volts. Pior, mas ele não está em série. Depois que você tirar o 18 e o 12 em série, aí depois em paralelo com o 30, você vai ver que fica todo mundo em série ali, né? Então, 30 volts com 30 volts dá um total de 60 volts. Isso indica para nós, portanto, que a DDP que esse resistor de 2 ohms, de 6 ohms está consumindo aqui, ó, porque ele está ligado no ponto roxo e no ponto vermelho, né? É a DDP total entre esses dois terminais, que nós acabamos de ver que vale 60 volts. E o mais doido é que agora, nesse ramo aqui, a gente consegue descobrir qual é o valor da corrente elétrica que passa por ele, não é? A corrente, né, fazer a DDP dividido pela resistência, então faz a DDP, que é 60 volts, dividido pela resistência, que vale 6 ohms, a gente descobre que essa corrente vale 10 amperes.
E agora, nesse nó, chegam 10 amperes e 2 amperes. Portanto, sai no total aqui para nós, a soma das correntes que chegam ao nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. A gente chega aqui, a corrente que passa no resistor de 5 ohms vale 12 amperes. E aplicando o UI, dá para achar a DDP desse carinha aqui, ó. É só fazer 5 vezes 12. A gente percebe que aqui ele também consome 60 volts para nós. Portanto, se o cidadão aí consumiu 60 volts entre o roxo e o vermelho, e mais 60 volts entre esse vermelho e esse azul aqui, significa que entre o roxo e o azul eu tenho 60 volts mais 60 volts. Dá um total de 120 volts. Então, nós descobrimos que a DDP no resistor R aqui vale 120 volts. Peraí, peão. Mas a gente viu antes que a DDP nesses carinhas aqui era o 2, que no outro era o 1, e o total é 216. Se só no 2 já ficou 120 volts, então nós vamos poder afirmar que no resistor de 4 ohms ficou o restante, que é 96, de forma que a soma dos dois desce 216 volts, né? Perfeito. Então, percebo que agora dá para achar qual é a corrente total no nosso circuito, né? A corrente total, para achar a corrente, né? Pegar a DDP e dividir pela resistência, 96 dividido por 4, a gente chega que essa corrente total vale 24 amperes. Se nesse nó aqui está chegando 24 amperes, é porque vai ter que sair dele 24 amperes. Espera lá. Para esse lado aqui, ó, saiu 1. Nesse ramo aqui, saiu mais 1. Nesse outro ramo, nós vimos que saiu 10. Então, 10 com 2 dá 12. Para 24, significa que nesse ramo aqui, que é do resistor R, tem que estar vindo 12 amperes. De forma que a soma dessas correntes aqui, ó, dê exatamente igual à soma das correntes que estão chegando. E agora ficou bem fácil, né? Eu quero o resistor R? Vamos trabalhar com a URI. Nós descobrimos que a DDP que ele consome vale 120 volts e que a corrente que por ele passa vale 12 amperes. O 12 passa dividindo, 120 por 12, a gente chega que essa resistência vale 10 ohms, o que nos confirma aí como correta a alternativa A. Fechou, meninos? Um grande abraço a todos.